Ok. Boa tarde. Hoje nós temos a grande honra de ter a presença do Leandro Mendonça. O Leandro Mendonça vai ser um dos entrevistados para esse nosso projeto do livro que a Associação Panamazônia vai editar e publicar, com título provisório de Prosperidade na Amazônia, Histórias de Sucesso Empresarial. O Leandro nos dá a grande honra de ser membro associado da Panamazônia, né? Membro, inclusive, do nosso conselho diretor. O Leandro está na atividade empresarial há mais de 20 anos, é formado, graduado, né, em Engenharia Química pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com MBA em Gestão de Negócios pela FGV, não é isso? Pela USP, desculpe, pela USP e Gestão de Negócios, de Agronegócios pela FGV, e atualmente é pós-graduando em escola austríaca. Eu agora passo a palavra para o nosso convidado, para o Leandro, para que ele fale um pouco mais dele, né? E vamos começar então nossa entrevista. Leandro, está com você. Zário, boa tarde a todos. Então, começar, você conduz aí, mas eu vou começar esse roteiro me apresentando, né? Meu nome é Leandro Mendonça, eu sou goiano. Minha família foi para o Mato Grosso na década de 70, início da década de 70. O meu pai foi diretor de uma empresa, naquela época era a única empresa, era uma usina de açúcar, uma pequena usina de açúcar no Mato Grosso. Naquela época era a única usina de açúcar que estava lá. Naquela época ainda não tinha começado o boom do agro no Mato Grosso. Depois, no final da década de 70, com a crise internacional do petróleo, que migraram para o Mato Grosso diversas destilarias com o programa Proálcool, e hoje lá no Mato Grosso é um grande produtor de cana, tanto de açúcar como de álcool. Mas naquela época foi a primeira usina de açúcar, que depois se transformou em uma usina de açúcar e álcool. Eu, nesse ritmo, acabei virando engenheiro químico, fui trabalhar nas empresas da família, trabalhei por 12 anos como engenheiro químico. Por coincidência do destino, casei com a Cíntia, minha esposa, que temos 2 filhos, e ela também é deste mesmo setor, do setor sucroalcooleiro, aquelas coisas que o destino faz com a gente. Desculpa, a sua esposa, a família dela, qual é a empresa da família dela? É uma empresa grande, não é? De distribuição de produção e não é distribuição de álcool, distribuição, é produção. Eles têm a maior empresa de cana-de-açúcar do Maranhão e a maior produtora de etanol do norte e nordeste brasileiro. Fica lá no Maranhão, chama Agroserra. Agroserra. Por isso, na década, no início dos anos 2000, nós tivemos que ir para o Maranhão para ela assumir a empresa da família. Nesta época, eu já havia já tinha começado a empreender, já tinha alguns negócios empresariais, e quando surgiu a oportunidade de ir para o Maranhão, que o Maranhão naquela época era o Mato Grosso, naquela época eram uns 10 anos, né? Estava iniciando, né? Eu acompanhei todo aquele boom do Mato Grosso na década de 70, com a chegada dos gaúchos, dos paranaenses, né? Dos catarinenses, né? Que acreditaram em transformar o Cerrado, pegar aquele cerrado lá que ninguém achava que servia para nada e transformar hoje na maior potência agrícola do planeta, né? Do planeta, Continue, Leandro, por favor. Esse movimento do pessoal descendo do sul e do centro-sul para cá em direção ao norte, né? É basicamente por causa do preço das terras, né? As terras foram subindo
e o pessoal foi migrando para cá. E se É, não tivesse acontecido esse aumento dos preços lá, talvez o pessoal não tivesse migrado e hoje o Brasil não seria essa potência que é do agro, né? Que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. exatamente. Eu considero isso, Belisário, alguns fatores importantes. Um é o empreendedor, que eu acho que o nosso último bloco, quando nós formos falar de liberalismo, a gente pode entrar bem nesse tema, né, do Sim, empreendedor. Né? sim. Esse pessoal do Sul, eles são empreendedores por natureza. Então, qualquer lugar do Brasil que você vai hoje, você vai encontrar o sulista empreendendo. Né? Sem dúvida. Aqui na Amazônia, em todo É, lugar. exatamente. O empreendedor é aquele que faz muito com pouco, né? É aquele que Exatamente. faz muito com pouco. E que faz muito com pouco e que não tem medo de arriscar. Não tem medo de arriscar. Um dos grandes fatores de sucesso do empreendedor, o que caracteriza o empreendedor é esse: é ele assumir o risco, é ele comprar o risco. Né? Ele compra o risco. Ele adia o seu consumo, comprando o consumo, comprando pagando o funcionário, né? Ou seja, o funcionário vai ter um consumo imediato, porque ele recebe o salário todo mês. O empreendedor fala, não, Isso, deixa que eu vou consumir no futuro. Né? isso, E ele exatamente. compra a segurança. Ele fala para o funcionário, vou te dar segurança aqui, né? Vou te dar segurança, né? Você não precisa correr risco, eu vou correr o risco para você. Mas, enfim, e outro fator Continua falando, importante, continua voltando um falando um pouco no pouco Mato também Grosso, da tua história, por favor. voltando um pouco no Mato Grosso, lá, outro fator importante foi a tecnologia agrícola. Eu me lembro, quando eu era menino, que meu pai passava naquele cerrado mato-grossense, né? Aquelas árvores pequenas, muito diferente aí da Amazônia, aquelas árvores pequenas, tortas, baixas, né? Aquele cerradinho embaixo. Isso. O meu pai falava assim, nossa senhora, tanta terra que não serve para nada. Meu pai falava isso. E depois a gente começou a ver aquelas placas grandes da Maná adubando dá. Então, a tecnologia agrícola, né, com esse desenvolvimento da agricultura tropical, fez com que eles saíssem de lá e falaram, ó, se adubar, dá, né? Se adubar o Mato Grosso, que lá virou uma grande potência. De início, eles produziam Exatamente. lá 10 sacos por hectare e hoje estão produzindo 70 sacos por hectare, né? Lugares 80 sacos por Leandro, hectare. só para a gente se posicionar aqui, você está falando de que período? Início dos anos 80, é isso? Final da década de 70 e início dos anos 80. É. Exatamente. Então, deixa eu te interromper rapidamente. Nesse período foi que a Embrapa começou a investir pesado em desenvolvimento de tecnologia, né? E eu lembro que nessa Exatamente. época também, a Rede Globo, que hoje todo mundo critica, que a Rede Globo tinha um outro posicionamento no passado a favor do desenvolvimento econômico do país, de fato. E eu lembro que a gente tinha aquele programa que foi muito famoso, que foi final também dos anos 70 ou início dos anos 80, que criaram um programa que chamava Globo Rural, que eu nem sei se ainda Perfeito. passa, e passava bem cedinho de manhã. E eu que sou aqui de Manaus, que não tinha, aqui a gente nunca produziu nada, infelizmente, né? O Amazonas é um zero em produção agrícola, É. mas eu adorava aquele programa, acordava cedinho para assistir o Globo Rural. E eu lembro que todo o programa do Globo Rural tinha alguma novidade tecnológica da Embrapa. E eu imagino como aquele programa não ajudou, tanto a Embrapa e o programa, tanto ajudaram os produtores a desenvolver essa mentalidade de agronegócio no Brasil. Exatamente, Continua, desculpe. exatamente isso, né? Era a época do regime militar, né? E foi incumbido a Embrapa, né? Hoje tem o Paulinelli, né? Que é celebrado, inclusive, para ganhar prêmio Nobel, que Isso, foi um dos mentores disso aí, e isso fez com que e os preços das terras, muito baratos, né? Como você falou, fez com que famílias que tinham 10 filhos lá no Rio Grande do Sul, que tinha 50 hectares, o pai vendia 50 hectares, dava um pedaço para cada filho e eles migravam para o Mato Grosso. Então, eu acompanhei todo esse movimento. Né? Aí, quando chegou no início da década de anos 2000 e alguma coisa, surgiu a necessidade da minha esposa ir para o Maranhão para tocar as coisas. Foi que eu desmobilizei os projetos que eu tinha, pequenos projetos, e fui investir
no Maranhão. No Maranhão, chegamos em 2003 para 2004, e eu tenho negócios lá até hoje, apesar de morar em São Paulo. Eu tenho negócios lá até hoje, e hoje o Maranhão experimenta aquele boom que nós vimos acontecer no Mato Grosso. Quando nós chegamos no Maranhão, eu digo que a fase do agro, ela divide em são três fases, né? A primeira são os pioneiros. É quem vai chegar, quebrar a cabeça, pagar conta, né? Aprender, levar tecnologia, experimentar, acertar, errar, não conhece o clima, não conhece o solo, né? Não tem logística, não tem armazenagem, não tem fornecedor, não tem nada. Eu cheguei lá nessa época, na época de pessoas experimentando, aprendendo, né? A segunda fase é uma fase de consolidação, em que já chegam grandes grupos, compra as terras menores, aí você já sai de uma economia, já dá uma escalada na economia, né? Você sai de pequenos produtores de 500, 1.000, 2.000 hectares para produtores maiores, né? De 5.000 hectares para lá. E a terceira fase já está começando agora, que é a fase da industrialização, né? Que é fazer a transformação da soja em farelo, já é a suinocultura chegando, já é a integração pecuária, lavoura-pecuária, são os frigoríficos já chegando, né? É o próprio produtor rural já buscando verticalizar a sua produção. Aqueles problemas climáticos que as pessoas conheciam, já, na minha cabeça, já está bem dominado. O Maranhão está bem dominado hoje. Antigamente não se tinha muito conhecimento, com tecnologias que vieram de melhoramento de solo, com informações de clima, né? Hoje as pessoas conseguem prever o clima para plantar mais na hora certa, né? E o Maranhão, a gente tem uma coisa que eu acho que é imbatível, a logística, né? Nós estamos ali, a região nossa está a 800 quilômetros do Porto de Itaqui, né? Hoje, praticamente, todos os insumos, né? Adubo, por exemplo, chega por Itaqui, e a soja que é coada também vai por Itaqui. Então, você tem competitividade tanto no preço da compra dos insumos, como na venda da matéria-prima. Falando um pouco do meu negócio lá, o meu negócio lá, eu tenho empreendimento na área de combustíveis, postos de gasolina e transporte. E tenho essa empresa, a PetroSoja. A PetroSoja, né? PetroSoja. E eu tenho também alguns investimentos particulares no agro. Estou começando uma atividade de pecuária. Também no Maranhão? No Maranhão também. Eu já tive empreendimento no Tocantins. Eu tinha uma distribuidora de petróleo no Tocantins. Depois a gente pode voltar a falar um pouco disso. Mas há 2 anos atrás eu resolvi sair da atividade de distribuição. Acho que assim, é para gente muito grande, tipo a Atem, né? É para gente grande. Você precisa ter escala, né? E eu não tinha capacidade financeira para ter escala, e o estado do Tocantins também é muito limitado. É o estado assim que o meu foco principal era comercializar etanol, e o consumo de etanol é muito baixo no estado do Tocantins. Então, assim, eu vi que não havia viabilidade. Aí eu saí do negócio há 2 anos. No Maranhão, quando eu cheguei lá para empreender no combustível, eu identifiquei que, como eu vim do Mato Grosso, né, e percebi os grandes players do setor no Mato Grosso, eu percebi, aqui tem um espaço para ser ocupado. E foi exatamente isso que eu fiz. Fui ocupar o espaço do parceiro do produtor rural no fornecimento de combustível. E estamos lá há 17 anos, está fazendo 17 anos que eu estou
que eu estou no Maranhão, aproveitando todo esse boom. E hoje nós estamos no melhor momento econômico da região. Quando eu cheguei no Maranhão, tinha lá 400 mil hectares, 500 mil hectares, não mais que isso. Hoje já está com 1,5 milhão de hectares. Então, para você ver como que a coisa cresceu nesses últimos anos. E quando você fala nesses 1 milhão, em qual setor do Maranhão, em qual região? A região ali, qual é a Imperatriz, aquela região ali? Então, o agro, a produção de soja, milho, hoje fica concentrado na região de Balsas. Balsas hoje... De Balsas, ok. É um que é polo. Próximo, é um sim, polo. sim. Balsas hoje é o polo Okay. do agro. Balsas Sim. antes era um polo agrícola que atendia parte do Tocantins e atendia parte do Piauí e praticamente todo o agro do Maranhão. Ali deve ter umas 15 cidades ali em volta de Balsas, que Balsas é o centro, é onde fornece todo o apoio, toda a estrutura para o agro. Imperatriz já é um polo mais voltado para a pecuária. As terras lá são as terras, é uma pré-Amazônia. É uma transição. É uma transição. Imperatriz está dentro da Amazônia Legal, né? Mas é uma região de transição, exatamente. É a borda da Amazônia. Exatamente. Amazônia... Imperatriz, as terras são melhores, o regime de chuva é outro, e é uma região que ela é mais hoje concentrada na pecuária do que Balsas. Balsas está hoje entrando na pecuária, por quê? Por causa desse sistema de pecuária, lavoura-pecuária. Porque o produtor, o que o produtor está fazendo hoje? Ele planta a soja, colhe a soja, planta o milho e já joga o capim junto. E quando ele colhe o milho, coloca o gado. Então, isso já é um projeto que veio do Mato Grosso, né? Mato Grosso está fazendo bastante isso. E hoje, algumas regiões, algumas pessoas já estão fazendo hoje no Maranhão. Nós temos hoje em construção um frigorífico em Balsas, que deve ser o maior frigorífico do Maranhão, cuja ideia é atender esse nicho, né? e com foco na exportação de carne. Sim, certo. E deixa eu te perguntar, você falou, estava entrando no agro, né? E eu sei que você também está num projeto super interessante, é um projeto pioneiro, junto com o Paulo De Carli, com o Daniel Grolli. Qual é o nome do pai do Daniel? Idoni. O seu Doni Grolli. Idoni Grolli e outros parceiros lá na Guiana, não é? Exato. Inclusive, você foi visitar lá a Guiana recentemente? Sim, foi, eu né? fui lá. Eu estive lá na nossa missão, nós levamos uma missão empresarial para lá em abril. Eu fiquei sabendo. Depois você esteve lá, né? E eu queria saber que você fale um pouco desse projeto, porque aqui no Brasil ninguém está sabendo ainda muito do que está acontecendo na Guiana, e é extraordinário isso. Por favor. Bem, o que me chamou a atenção, a primeira coisa que me chamou a atenção na Guiana foi o crescimento econômico que estava acontecendo nos anos 2020 por aí. 2020 eu vi uma notícia no UOL que ia crescer 80% ao ano. Tinha um amigo meu que inclusive é sócio, exatamente, cresceu o PIB 80% ao ano. Esse amigo meu, eu sabia que ele estava lá na área de mineração. Eu vi essa reportagem e mandei para ele. Ele ligou para mim e falou: ó, vim aqui para você conhecer esse negócio. Eu fui para lá, Belisário, cheguei lá exatamente na Guiana, o dia que o Brasil e o mundo fechou por conta da pandemia. Exatamente no dia.
Nós entramos lá na Guiana. Deve ter sido 12 de março de 2020, por aí. 2020. Eu acho, se não me engano, foi dia 13. Acho que foi dia 13. Acho que foi dia 13. Eu acho que sim, 13, foi dia 13. Eu lembro 13. bem disso, porque nesse dia eu estava em Brasília, foi no dia 12 de março, 11 de março, 12 de março. 11 de março eu lembro bem, porque é aniversário da minha mãe, da minha falecida mãe, e eu estava em Brasília, e à noite eu fui para o shopping, estava todo mundo, tudo fechado, e o Ibanez, naquele dia, tinha declarado fechamento, lockdown, né? Lockdown. E aí, no dia 12, estava tudo fechado, então foi por aí que começou realmente oficialmente a pandemia no Brasil. Entramos na Guiana, tudo fechado. A gente estava na primeira cidade ali, Lete, tudo fechado e tal. E eu falei para esse amigo meu, o que nós estamos fazendo aqui, rapaz? Não ficar preso aqui. Né? Será que é conveniente a gente ir lá para... A gente estava indo de carro para Georgetown. Aí, o convenci a voltar para trás. Vamos voltar? A gente não sabe o que vai acontecer, esperar aí uma semana. A gente achava que aquele negócio de pandemia fosse demorar, sei lá, 1 mês, 2 meses, né? E voltou para Boa Vista. Voltou para Boa Vista. Então, quer dizer, você chegou até Letten, mas não foi a Georgetown, foi isso? Não foi a Georgetown. Não chegou aí a Georgetown. A Georgetown você foi recentemente, né? Eu fui, depois disso, fui 3 vezes para lá. 3 vezes, tá. Aí, beleza, aí, eu já, no dia que eu cheguei lá, eu já almocei com o Paulo, conheci o Paulo, e nesse dia à noite que nós voltamos de Letem, nós fomos jantar, e o Paulo abriu uma planilha, mostrou o PowerPoint, e falou, já que você não foi lá ver pessoalmente, eu queria te mostrar o que é Guiana, me mostrou, né? Eu fiquei impressionado com os números, né, da Guiana, como posicionamento no Caribe, livre mercado, sede do CARICOM, livre mercado com os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do planeta, as empresas americanas de petróleo fugindo da Venezuela e indo para lá, né? O potencial agrícola enorme. Beleza. Aí me apresentou, fiquei impressionado. Falei, vamos fazer o seguinte, espera que eu vou voltar aqui. Certo dia, o Paulo me liga, Leandro, vamos conversar? Eu falei, vamos. Ele falou assim, olha, você não quer fazer parte do projeto, apesar de você não ir? Eu falei, tô dentro, Paulo. E acabou que viramos sócios. Paulo, além de sócio, é um querido amigo que eu encontrei, né? Falar um pouco da Guiana. Então, lá é tudo isso que eu te falei. Língua inglesa, né? As leis são inglesas, então isso é uma coisa assim que deixa a gente bastante animado, as coisas são mais fáceis, menos burocracia, menos licença, né? Que é a coisa toda que você vê aí, né? Menos interferência do Estado na vida do cidadão, né? O cidadão que falou, faça a tua parte aí, empreenda, né? Eu vou cuidar do social e você empreenda, né? Não tem muita interferência. A localização, as empresas chegando lá e jogando dólar lá dentro, né? Só a Exxon lá tem 20 mil funcionários lá dentro, né? Estou tendo que refazer o país. Eu não sei se você foi... Não sei se você foi visitar a onshore base da ExxonMobil, mas essa é uma coisa extraordinária, não foi? É uma coisa extraordinária, investimento absurdo. Não, eu não fui, mas assim, eles estão reconstruindo o país, né? Exatamente. Leandro, e aqui do ladinho da gente, né? Leandro, deixa eu te perguntar, e o projeto de vocês de produção agrícola? Você está investindo nesse projeto de soja lá, não é? Como Qual é a dimensão? São quantos hectares? Como é que é? Como é que está o projeto? Foi mais ou menos o seguinte, eu fui convidado pelo Paulo para fazer parte de um projeto de mineração. Basicamente é ouro, né? Lá é ouro, né? Exatamente. É uma empresa que está hoje em fase já de operação. É Dessana Mining, não é isso? Dessana Mining, exatamente. O Paulo foi procurado, o Paulo assim, tem uma excelente relação, ele é muito bem relacionado, né? Não só aqui como lá também. Foi procurado por algumas pessoas da Guiana, falou, Leandro, Paulo, vocês são os bons da agricultura, né? Vocês não querem investir no agro aqui na Guiana, né? A gente tem aqui um clima que é igual o clima de Roraima, né?
o solo igual de Isso. Roraima, o clima, a Exatamente. logística, tem tudo. E falta tudo. Falta tudo. É. Eu fui Leandro, no mercado lá, eu fui no mercado, o milho que tem no mercado para vender vem da Tailândia. Não, é incrível. Pão, Leandro, eu vi Milho! isso. O pão eles compram dos Estados Unidos, aquele pão, enfim, tudo vem Isso, de fora. isso. Os preços absurdos. Tudo Absurdos. muito mais caro do que no Brasil. Várias vezes mais Absurdos. caro do que aqui no Brasil. Absurdos. Ou Exatamente. seja, lá não tem nada. Tudo que Isso, você produzir, qual é o grande problema? A população é pequena. Lá tem 700, 800 mil habitantes. Pequena. O mercado Isso. interno consumidor é pequeno. Só que existe uma demanda reprimida. Né? 700 mil habitantes é um tamanho de uma grande cidade no Brasil. Né? Mas, enfim, existe esse mercado também, reprimido. Né? Leandro, e embora o mercado da Guiana seja pequeno, de fato, 800 mil habitantes, mas ela é a sede do CARICOM, então eles têm, enfim, essa facilidade de através, né, por intermédio da Guiana, atender esse mercado gigantesco do Caribe. Isso, esse mercado do Caribe tem 20 milhões de pessoas. Grande parte dessas pessoas... E tem o mercado flutuante, que são os turistas. Mercado flutuante turista. Grande parte desse mercado é o europeu que foge do frio europeu e vem para as ilhas do Caribe. Né? E é gente de alto poder aquisitivo. Então, em que momento está o projeto de vocês lá de produção de soja? Aí voltando, o Paulo foi procurado, o Paulo me ligou, Leandro, tem um pessoal aqui convidando brasileiro para entrar nesse projeto agro, né? Aí, essa foi a primeira conversa. O Paulo falou, Leandro, o que nós temos que fazer? Eu falei, primeira coisa, vamos fazer um diagnóstico. Eu vou pegar um técnico e mandar fazer um diagnóstico lá, né? Levantar solo, clima, logística, etc. Né? E liguei para o Daniel, que é meu amigo de algum tempo já, que o Daniel produz no Maranhão. A empresa dele é a maior empresa de produção de semente do norte e nordeste brasileiro. Semente de cajueiro. Liguei para o Daniel, Daniel, preciso... Inclusive, membro associado da Panamazônia, acho que foi você que apresentou. Fui eu que indiquei. O Daniel para a Panamazônia. Fui eu que indiquei. Falei, Daniel, você tem um técnico para me emprestar? Ele falou, tenho. Aí fomos eu, o outro técnico, e ficamos uma semana lá na Guiana fazendo o diagnóstico. Ele voltou e falou, tem viabilidade total e completa. Aí eu conversando com o Paulo falou, Leandro, já que o Daniel tem expertise, tem estrutura nisso, conhece, produz semente, não seria o caso de convidá-lo para fazer parte do projeto? E eu liguei para o Paulo, para o Daniel aceitou prontamente. Qual é o projeto lá? Nós já plantamos a primeira safra, agora vai ser colhida em novembro. A primeira safra é uma safra, vamos dizer assim, experimental. Tem lá 300, 400 hectares plantado de soja. A gente já sabe que os resultados são excelentes. Parabéns, ótimo. Resultados excelentes. Lá nós temos uma parceria com um grupo guianense, que eles têm, lá tem um frigorífico de frango na Guiana inteira, e eles são donos desse frigorífico de frango. Então, toda a produção nossa será destinada para consumo interno das pessoas que fornecem o frango para esse frigorífico. Então, nós temos já essa parceria com esse grupo. A área que nós temos já definidas dá pouco mais de 20 mil hectares. E é um terreno que já... Sim, pois não, prossiga. Ele é Roraima. Isso que eu ia falar para você. Eu viajei, né? E o avião é pequeno, então o avião pequeno voa abaixo, e eu percebi exatamente quando você passa a fronteira do Brasil, de Roraima, passa a divisa, né, de Roraima, e passa a fronteira brasileira e entra no território da Guiana, naquela região onde fica Letem, Bonfim, Letem, você não vê diferença no terreno. Aquele mesmo lavrado que tem em Roraima, que parece o cerrado do centro-oeste, do centro do Brasil, né? Aquele lavrado de Roraima continua no território guianense por muito enorme, uma área enorme adentro, e é um terreno totalmente plano,
totalmente plano, que eu imagino seja perfeito para a agricultura, não é? Já quase pronto para a Exatamente. agricultura. A bem da verdade é o seguinte, nós assumimos o projeto, com 30 dias estava pronto para plantar. No Brasil, Incrível. só de licença, você demoraria um ano para conseguir licenciar, para autorizar derrubar, né? Você tem ideia. É isso. Então, nós Não, estamos a 100 e poucos quilômetros de Georgetown, que é onde é o porto. No futuro, se tiver que exportar, nós vamos estar a 100 e poucos quilômetros do porto, né? Hoje, e a o respeito grande do gargalo... porto, o governo da Guiana, né, é uma prioridade para o governo da Guiana. A gente teve lá com o ministro da infraestrutura, e a prioridade, um deles, é construir o porto de águas profundas em Berbers. Exatamente. Então, uma coisa, você vai poder exportar para todo mundo a partir dali. Caribe, Estados Unidos, Europa, todo mundo. Exatamente. O que eu penso disso, o Belisário? Os gargalos nós vamos aprender, né? Nós somos os pioneiros hoje do agro lá. Os gargalos, nós vamos aprender a lidar com aquilo. Por exemplo, o grande gargalo que nós já sentimos foi o calcário, que nós fomos buscar em Jamaica, de navio. Que coisa, Né? que coisa, que coisa. Agora, Nós... sim, eu queria, só interrompendo você, e depois você continua, desculpa, é porque eu não posso deixar passar, senão a gente esquece. Você Perfeito. sabe que no estado do Amazonas, na divisa dos municípios de Altazes e Nova Olinda do Norte, tem uma das maiores reservas de potássio do mundo. A empresa Potássio do Brasil vem tentando explorar essa reserva há mais de 10 anos, há mais de 10 anos, eu acho. E, inclusive, tem investidores locais aqui do Brasil, do Amazonas, digo. E você sabe que não sai. A Potássio do Brasil, inclusive, é uma empresa associada à Panamazônia. E esse potássio não sai. Eu queria seu comentário sobre isso, antes da gente... Faça esse parênteses aqui na nossa conversa, por favor. Belisário, eu acho um verdadeiro absurdo, né? Eu sou a favor da exploração da Amazônia, uma exploração inteligente, né? Porque é absolutamente inadmissível que a população esteja em cima de uma riqueza imensa e não possa usar. Então, esse pânico, essa narrativa de que o homem vai acabar com a natureza, vai acabar com a floresta, não faz qualquer sentido na minha cabeça. Eu acho um absurdo. Eu visitei, inclusive, o stand deles em BH, na última Potássio do Brasil, visitei. Eu sei o problema que eles estão tendo lá. É um absurdo a gente ter que buscar potássio na Ucrânia, na Rússia, sendo que está debaixo dos nossos pés ali. No seu caso, na Jamaica, né? Na Jamaica. Na Jamaica é calcário, né? É calcário. Calcário, desculpa, calcário. Então, eu acho absurdo. Eu acho que você tem, sim, que preservar a natureza, você tem que preservar a cultura indígena. Sou totalmente contra tratar o indígena como um ser exótico, né? Eu acho que ele deveria ser incentivado e poder produzir, poder vender madeira, participar da exploração mineral. Se critica muito a mineração no Brasil, principalmente na Amazônia, dizendo que toda vez que você vê é garimpo ilegal. Mas é ilegal porque não se legaliza. Não é isso? Porque às vezes... você pode... Isso é outra coisa que eu queria que você falasse sobre isso, porque você tem a experiência de estar explorando ouro na Guiana legalmente, deixando recursos lá para o governo, e a gente aqui está desperdiçando isso, né? Fala um pouco disso, de como vocês retiram ouro lá totalmente legalmente e como é benéfico para vocês, para o país e tudo mais. Então, eu sei que vocês pagam, inclusive, salários altíssimos lá. Isso, eu vou voltar. Então, o que eu acho? O garimpo é ilegal porque não se legaliza. Porque, às vezes, a burocracia é tão grande e o custo é tão alto para se legalizar que não se legaliza. Então, ele é legal. O madeireiro ilegal, às vezes, não é porque ele é um bandido. Às vezes é porque não se legaliza. Às vezes é porque o tempo e o
preço, o custo é tão alto para se legalizar que ele fala, eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco. Lá na Guiana, como eu disse para você, são as leis inglesas, então a burocracia é bem menor. Praticamente não existe, inexiste a burocracia. Tá? A título de exemplo, há uns 10 anos, eu tentei empreender na mineração no Pará, na região de Serra Pelada. Eu fiz uma parceria com os garimpeiros que têm uma autorização de lavra lá. Eu fiquei 3 anos e nós não conseguimos a licença para explorar. Hoje, depois de 10 anos, eles não conseguiram. Meu Deus. Eu não participei, mas o Paulo, que na época conduzia a Dessana, segundo ele, em 19 dias ele recebeu autorização para operar. Sim. Eu sei, foi rápido. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Então, exatamente. E a burocracia no Brasil, ela é interessante, né? Ela tem participação de agentes públicos, né? É aquele caso de eu vou criar problemas, né, para levar vantagens, né? Então não existe, criou-se no Brasil a burocracia para ajudar, beneficiar agentes públicos que estão ocupando alguns cargos. Não estou generalizando, né? Não quero. Só estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Não estou generalizando que são todos, mas grande parte da burocracia estatal é para beneficiar agentes públicos. Eu acho que sim, concordo com você. Voltando na Amazônia, a minha percepção, o que eu penso disso tudo, essas narrativas de Noruega, de Alemanha, essas coisas todas, Amazônia, o pulmão do mundo, eu acho isso uma grande balela, sabe? Eu não acredito mudanças climáticas. Eu acredito em mudanças climáticas. O clima muda, esfria, esquenta, mas sem a influência do homem, sem a influência do ser humano, né? O homem, ele influencia no microclima, né? Eu estou aqui a menos de 1.000 metros aqui do Rio Pinheiros, né? Então, o Rio Pinheiros ele é poluído pelo homem, né? Que joga esgoto, joga colchão, joga pneu, né? Há um local de muita concentração no centro de São Paulo. O gás carbônico vai fazer mal para as pessoas, né? Então, o homem ele influencia no microclima. São Paulo tem pouca área de escoamento, pouco solo vazio, tem muito impermeável por causa do asfalto. Então, quando chove muito, a água não tem como escoar e vai causar uma inundação. Agora, achar que o homem influencia no clima do planeta, né, com esse mundo. Então, assim, acho uma tremenda besteira, é uma narrativa política na minha cabeça, que se criou e que muita gente se beneficia financeiramente e politicamente dessa narrativa. Essa história de rios voadores, de que o clima da Amazônia influencia o clima de São Paulo, que está chovendo pouco no Pantanal porque está queimando a Amazônia. Isso aí é uma tremenda balela. Eu não sou negacionista, mas eu me baseei muito em dados científicos e isso aí eu já estudei bastante. Não tem qualquer fundamentação científica isso. Não tem qualquer fundamentação científica. Eu li há pouco tempo, Belisário, eu não sei se eu estou desviando do assunto. Não, está ótimo. Por favor, prossiga. Então, eu li há pouco tempo, porque na Guerra Fria, você tinha os cientistas que eram especialistas em Guerra Fria, tanto do lado da União Soviética, Estados Unidos, né? Eles eram especialistas naquilo. Esses cientistas, Belisário, eles vivem disso. Se não existir a guerra, eles vão passar fome. Então, para eles é interessante que exista a Guerra Fria. E isso faz bastante sentido. Eu falo, quem tem uma ONG para criar uma ararinha azul, ele vai querer que a ararinha azul deixe de ser extinta ou não? Para ele é interessante que a ararinha azul continue sob extinção. Sem dúvida. O que eu li faz bastante sentido é que
quando acabou a Guerra Fria, esses cientistas, esses institutos, esses painel intergovernamental e ONU, e essas coisas todas, olha, precisamos de buscar agora uma nova narrativa. Nós vamos viver de quê? O que afeta todos? Vamos pegar uma coisa que afeta todos. Clima, meio ambiente. Então, a minha cabeça é que existe muitos institutos, muita gente que vive desse terror climático. Vamos... Aqui, eu conheço alguns pessoalmente. Nós aqui vamos no Amazonas. Nós vamos espalhar para o mundo todo que quando eu fazia faculdade, em 1984, 85, as primeiras conversas de meio ambiente, eu estudei isso na faculdade, se falava que Amsterdã e Veneza ia desaparecer em 2000. Isso, exatamente. Não, exatamente. Exatamente. É uma narrativa da catástrofe para amedrontar todo mundo e angariar recursos com isso, sem dúvida. E muita gente tem ficado rica. É isso aí. Pronto. Eu acho que essa é a minha opinião sobre isso, sabe? Eu concordo com você. O que acontece é o seguinte, do meu ponto de vista, as mudanças climáticas, elas ocorrem, todo mundo está vendo, está na cara de todo mundo aí. Agora, a mudança climática provocada pelo homem, né, que chamam antrópica, mudança climática antrópica, ela é uma teoria, só que a mídia mundial apresenta como se fosse um fato científico, e não é um fato científico, é uma teoria, da qual não há ainda comprovação, mas a mídia toda apresenta como se fosse um fato comprovado cientificamente. Pode ser uma teoria que seja aceita pela maioria da comunidade internacional científica, mas isso não quer dizer que seja um fato científico, porque o fato científico ele tem que ser comprovado repetidas vezes, e isso não aconteceu. Então é uma teoria, mas a grande mídia vende como se fosse ciência. É isso aí. Exatamente. É isso. Bem, Leandro, a gente já está chegando próximo do nosso final, do tempo que a gente tinha previsto, mas eu queria ainda que você falasse um pouco, você já falou muito sobre isso, mas eu queria que você falasse dessas... Você está atuando na Amazônia, porque Mato Grosso está dentro da Amazônia, onde vocês começaram a atividade de vocês, é dentro da Amazônia Legal. Embora não seja necessariamente bioma da floresta amazônica, ela está dentro da Amazônia Legal. No Mato Grosso, você opera numa área que também está na borda da Amazônia Legal. E agora, atuando ali naquela região da Guiana, o território da Guiana está todinho dentro do nosso bioma amazônico, né? Perfeito. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os obstáculos, que você já falou bastante, mas você falasse de novo, concentrando nisso, obstáculos e as oportunidades que tem na Amazônia, né? As dificuldades e as oportunidades. Eu, particularmente, entendo as dificuldades, mas eu vejo a Amazônia como uma terra de oportunidades, porque eu conheço centenas de pessoas que vieram para cá pobres e aqui criaram grandes fortunas. Então, eu vejo a Amazônia como essa terra de realmente da promissão, né? A terra de prosperidade mesmo. E, por favor, o seu comentário sobre isso, por gentileza. Belisário, então, eu conheço bem a região amazônica do Mato Grosso, né, que Mato Grosso pega boa parte. A Amazônia é Legal. Maranhão pertence à Amazônia Legal, mesmo que eu esteja um pouco mais ao sul, que o bioma é cerrado, mas pertence à Amazônia Legal. No Brasil é muito difícil se empreender. A burocracia ela é algo surreal. A interferência do Estado na vida das pessoas, na vida econômica, nas empresas, é algo surreal, né?
Da Constituição de 88 para cá, quase 6 milhões de novas regras foram criadas. 6 milhões de novas regras foram criadas. Umas tantas só de ordem fiscal e tributária. São aquilo que você tem que cumprir. Depois a gente pode, se a gente for falar do liberalismo, né, eu vou entrar mais nisso aí, né? É o Estado tentando subir no cangote de quem produz. É o Estado tentando tirar. O Estado nunca deixa de tirar. Ele está querendo tirar cada vez mais. Por quê? Porque ele tem que tirar de você para dar para alguém para se manter no poder, para manter o poder, para manter o Estado. Ele nunca diminui. A primeira vez na vida que eu vejo falar de diminuição de imposto é agora com o Paulo Guedes, né? Então, assim, empreender no Brasil é muito difícil. A intervenção do Estado na vida do cidadão, das empresas, é algo surreal, né? Chega no limite de você fazer o seguinte: você vai abrir empresa, aí você vai na prefeitura pedir um alvará, a prefeitura fala assim, traz a licença do bombeiro. Aí você vai no bombeiro, o bombeiro fala assim, não, traz o alvará da prefeitura. Aí é o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Chega o fato de seguinte, de chegar uma notificação na sua empresa te obrigando a contratar um administrador de empresa, porque a sua empresa não tem administrador de empresa. Aí você contesta o conselho deles. Não, mas você é administrador? Não, não sou administrador. Minha formação é outra, né? Então você precisa contratar um administrador. Eu falei, então vou contratar um administrador para ficar no meu lugar. Para fazer o que eu faço. Exato. Então, burocracia. A Amazônia tem um outro problema, que é esse problema restrição ambiental. Eu vejo isso como um grande problema a ser rompido. Vejo que o nosso governo atual tem um viés menos ideológico, ou quase nada ideológico, mas as forças que o nosso governo luta são forças muito poderosas, porque é uma narrativa que vem lá de cima, né? Tem uma nova ordem mundial aí que a gente sabe que é gente muito poderosa que não está preocupada com as pessoas que moram lá e que querem empreender lá. Eu vi há pouco tempo uma entrevista do Paulo De Carli falando que um dos grandes problemas que eu acho para a Amazônia, principalmente essa região que você está, é a logística. Porque você está de frente para o Brasil, de costa para o Caribe. Eu acho que uma coisa boa, uma coisa excelente, seria uma abertura da Amazônia para o Caribe, principalmente Colômbia, né? Eu empreender na Amazônia hoje seria focado na riqueza da Amazônia, que é mineração, madeira, produção agrícola, logicamente isso tudo dentro do equilíbrio, com preservação, de forma inteligente. Sobre Amazonas, por exemplo, a gente agora voltando em questão de Zona Franca, eu vejo que uma hora vai ter que equalizar esse problema de impostos. A gente que é liberal, você sabe que isso é um programa que ele deve existir apenas temporariamente, não pode ser algo definitivo, né? Então, eu acho que a Zona Franca, o Manaus, tem que repensar o seu projeto. Sem dúvida. Tem que repensar o seu projeto, a Manaus, com relação a esse assunto ficar fazendo lobby político. Uma hora isso vai acabar, uma hora isso vai cair. O lobby, uma hora acaba, né? Assim como, por exemplo, benefícios, por exemplo, o Maranhão tem empresas que têm benefícios, uma hora isso acaba. A empresa tem que procurar sobreviver com as próprias pernas, andar com as próprias pernas. Sem dúvida. Acho que o potencial que tem o polo amazonense é muito grande.
é muito provável que deveria aproveitar para fazer produtos, em vez de fazer produtos com baixo valor, alto valor agregado. Vamos fazer carro elétrico, vamos fazer drones, vamos fazer aviões, né? Porque o produto com mais alto valor agregado, ele anda mais, né? Anda mais por conta. Por exemplo, você compra hoje celular fabricado em Taiwan. Então, eu vejo como grande problema a burocracia e esse problema ambiental como grande problema. E como desafios, essa abertura para o Caribe, né? Como desafios. O investimento pesado, eu acho, se eu fosse empreender hoje, seria mineração e agro, explorar os recursos naturais com inteligência. E sobre a Zona Franca, o polo industrial, a migração que o próprio empreendedor vai saber fazer para aquele produto que seja competitivo, mesmo estando longe dos grandes centros. Isso aí ele vai aprender, ele vai descobrir. O empreendedor ele tem essa subjetividade, ele descobre o caminho que ele deve ir. Alguns vão ficar pelo caminho, né? Outros vão ter sucesso, é por aí. Essa é uma característica do empreendedor, é justamente essa, é encontrar os caminhos, ver as oportunidades que os outros não veem, né? Por isso que eles têm sucesso. A respeito de toda essa falta de lógica que você comentou, né, da questão da burocracia, mesclada com a questão ambiental, eu estava pensando aqui num exemplo que, como você é da área de produção alcooleira, você deve saber disso, eu não sei exatamente, mas a legislação, as normas brasileiras exigem um percentual de álcool na gasolina, não é? 25%, é isso? Qual o percentual, Leandro? Esse percentual ele é flexível, ele não é. Às vezes o governo manda, tá com pouco, tá sobrando o produto no mercado, ele manda aumentar. Então ele vai de 25 a 27, aproximadamente. Mas é por aí, né? Então, por você aí. sabe que aqui em Manaus, que você sabe, Manaus não tem ligação terrestre com o Brasil, né? Nós temos a BR-319 que não opera, está toda, enfim, caiu ponte recente, caíram 2 pontes recentemente, a estrada totalmente esburacada, ela é intrafegável. Ela está intrafegável há décadas e a gente não consegue a licença ambiental para reconstruir a estrada. Então, Manaus é uma cidade isolada, é uma ilha cercada de floresta e cercada de rios. A gente não tem. A logística para cá é muito cara, muito difícil. Perfeito. E existiu uma lei, eu não sei se essa lei ainda está em vigor, se foi revogada, mas existia uma lei que proibia a plantação de cana-de-açúcar aqui na Amazônia. Não sei se você conhece isso. Não sei se ainda existe, se foi revogada, mas existia essa lei. Mas aqui, como em todo o Brasil, a gente precisa adicionar esse percentual de álcool na gasolina. De etanol na gasolina. E que é 25%, você diz 25%, 27%. Só que aqui na Amazônia, a gente também não tem usina de álcool. Elas ficam no Nordeste, não ficam aqui na Amazônia, não tem. Então a gente tem que importar a gente tem que importar o álcool para adicionar no combustível. No passado, você sabe que aqui em Manaus já tivemos várias vezes falta de combustível porque não tinha álcool para adicionar na gasolina. Então, você não vê que aí existe essa questão do álcool, é uma questão ambiental. A lógica é uma questão ambiental, né? De redução também de emissões de carbono e tudo mais. Mas primeiro, você vai gastar muito mais, você vai ter muito mais emissões de diesel para trazer o álcool para cá, para Manaus. E sem contar o custo. Então, não é uma questão lógica, porque você faz uma lei que é para diminuir as emissões, para favorecer a questão do meio ambiente e tudo, você só faz aumentar o custo do combustível, você dificulta a situação logística e a vida das pessoas, e você acaba emitindo mais emissões, porque você tem que trazer, gastando diesel, o produto para cá para ser adicionado ao combustível. Aí eu queria que seu comentário sobre isso, e eu queria, para a gente terminar, que você fizesse um comentário, e pode ficar à vontade que a gente tem tempo, sobre a importância
de uma agenda, você já falou várias vezes, mas eu queria que você agora falasse, concentrasse sua atenção nessa questão, a importância de uma agenda liberal para a Amazônia e para o Brasil, inclusive com exemplos de como essa agenda liberal pode realmente elevar o patamar da economia brasileira para um nível muito superior. Está com você, Leandro. Então, sobre o etanol, é inconcebível, né? Você colocar, por exemplo, eu sei que vai muito etanol do Mato Grosso para o Amazonas. Então, você coloca o etanol num caminhão de diesel e vai rodando com diesel para levar etanol. Então, há de se fazer, primeiro, verificar a legislação, né? Se é permitido a produção de etanol. Hoje, já se produz etanol com milho, com uma produtividade muito boa. Então, é provável que seja mais interessante se produzir etanol na Amazônia com o milho do que com a cana. Então, é um estudo que tem que se fazer, tanto da legalidade quanto econômica, né? Viabilidade econômico-financeira. É um estudo que tem que ser feito. Mas como você disse, é uma maluquice o negócio desse. Você tem um tanto de terra que você tem consumo de etanol e você tem que levar do Nordeste ou do Mato Grosso. É uma maluquice. Sobre o segundo ponto, eu sou um liberal de carteirinha, né? Hoje, eu sou pós-graduando em escola austríaca. Vou falar um pouco da escola austríaca. A escola austríaca é uma escola de pensamento liberal. Como maiores expoentes, nós temos o Mises, que escreveu um livro, uma bíblia, vamos dizer assim, da escola austríaca, o Ludwig von Mises, que se chama Ação Humana, e o Hayek. Tem outros também muito, muito importantes, mas eu diria que esses dois são os grandes expoentes da escola austríaca, que é um liberalismo um pouco diferente, por exemplo, do Guedes, da escola de Chicago. Tem algumas características. Uma característica muito importante da escola austríaca, que o Mises fala muito no seu livro Ação Humana, o nome você já vê, Ação Humana, né? Que ele chama de... a filosofia dele chama praxeologia. O ser humano acorda cedo e todo dia, toda hora, ele está pensando em sair do estado de menor satisfação para o estado de maior satisfação. Isso são bilhões de pessoas no planeta. E a somatória dessas pessoas, cada um subjetivamente, buscando encontrar o seu melhor caminho, a sua melhor felicidade, fazer aquilo que é melhor para si e para sua família, você soma tudo isso, você tem um resultado final, que é muito diferente daquilo que é concebido pelo socialismo, que eles idealizam um homem comum, um homem ideal, um tipo ideal, se não me engano é Max Weber, e criam um Estado para esse tipo ideal, totalmente diferente daquilo que é o ser humano. Como disse também outro grande pensador liberal, Roberto Campos, né? É o livre mercado, né? Eu não creio em crescimento se não for através do livre mercado, sobre a liberdade de empreender. Todas as vezes que o Estado age para interferir em qualquer coisa, ele está causando distorção. Muitas vezes, o Estado nem sabe. Os homens públicos, eles não estudam isso, eles não são economistas, eles não estudam a fundo. Os homens públicos tomam decisões baseados na próxima eleição, né? Eles tomam decisões pensando nas eleições, eles não estão fazendo cálculo econômico.
O cálculo econômico não existe dentro da política. Eles não fazem cálculo das consequências não intencionais. Você acorda cedo, você pensa, pô, final do ano você fala, poxa, eu faço uma viagem ou eu troco de carro, né? Eu vou para a Praia Grande ou eu vou para o Guarujá? Você faz esse cálculo do custo-benefício todo dia, né? O empreendedor fala, poxa, eu vou plantar milho ou vou plantar soja? Né? Eu vou criar boi. Não, esse ano eu vou plantar soja porque está melhor preço. Não, eu vou plantar milho porque está melhor. Você faz o cálculo econômico o tempo todo, do custo-benefício. Quanto que você vai gastar e qual o retorno que você vai ter. O Estado, o custo-benefício dele é o seguinte, o benefício é para si, é para o governante, para quem está mandando. Porque o benefício para ele são as eleições. Eu vou me reeleger? E o custo, ele joga para a gente. Então, o Estado, ele não faz conta. Por isso que o Estado ele deve ser o menor possível, né? Deve ser o menor possível, para ele interferir menos na vida das pessoas. Você fala, Leandro, existe Estado zero? Não, não existe. O ideal seria, nós estamos aqui falando de uma doutrina, né? Não estamos falando da vida real. Mas, por exemplo, eu sigo muito aquele índice da liberdade econômica, né? Que é aquele Heritage Foundation, que é muito simples. Aquilo ali é uma instituição que faz cálculo da liberdade econômica no mundo todo há diversos anos. Os países mais livres são os mais prósperos. É onde há menor interferência, menor imposto, as leis mais justas, segurança jurídica para se empreender, é onde os países prosperam. Estado interferindo na economia nunca deu certo. Quando eu vejo políticos aí dizendo que eu vou pegar o Estado para fazer obras públicas, é gente que não conhece a história, né? Felizmente, o nosso atual governo, eu vejo isso muito forte, principalmente no Tarcísio, né? Olha, eu vou trazer a iniciativa privada para empreender e vou cuidar do social. Né? É isso que faz. Então, eu me lembro muito do Roberto Campos, é o mercado, é o mercado, é o mercado. Deixa o mercado agir. Existe uma coisa chamada sistema de preços. O sistema de preços é a coisa mais fantástica que existe, porque é ela que vai direcionar o consumidor a consumir e o empreendedor a empreender. Quando você vê que o preço de alguma coisa está boa, você vai produzir. Né? Quando o consumidor percebe que caiu o preço, ele compra. Quando ele percebe que subiu o preço, ele deixa de comprar, economiza, ou compra um produto substituto. Isso regula o mercado. Isso regula o mercado. Né? O empreendedor olhando o sistema de preços. É por isso que muita gente fala, poxa, aquele cara ali não tem nem o primário e é um cara de sucesso nas coisas dele. Ele aprendeu a ver o mercado. Ele olha o mercado e fala, não, isso aqui eu vou fazer porque isso aqui dá dinheiro, isso aqui eu não vou fazer porque não dá dinheiro. E muita gente não entende por que alguém faz faculdade e não consegue ser bem sucedido, né? E alguém que não faz é porque o conhecimento não está na faculdade. Porque se fosse o professor de empreendedorismo, ele não seria professor de empreendedorismo, ele seria empreendedor. Né? Ele deixaria de empreender e falar, eu não vou ensinar, não, eu vou ser um empreendedor. Né? Tem aquele ditado. Exatamente. Tem aquele ditado que fala assim: quem sabe faz, quem não sabe ensina a fazer, né? É mais ou menos isso. Então, o que eu digo? É liberdade, liberdade, liberdade. É mercado. Deixa o mercado. Deixa as pessoas empreenderem. Não tenho qualquer dúvida disso. Os países que aumentaram a regulação, todos eles ficaram atrasados pelo caminho. Isso é uma coisa bem típica da América Latina, né? Hoje você vê aqueles países que abriram, por exemplo, Hong Kong era um país pobre há 30 anos atrás, Coreia do Sul era um país pobre, Singapura é uma ilha, né? E países prósperos porque tem a liberdade de mercado.
Brasil, uma potência dessa, hoje lá no ranking, era 150 e poucos no ranking de liberdade econômica, hoje deve estar uns 130, mais ou menos, por conta dessas medidas liberalizantes do governo Bolsonaro, né? Leandro, a respeito quando as pessoas falam aqui, é muito comum ouvir dois exemplos de quem combate o liberalismo, né? Aqui no Brasil se ouve muito falar isso. Ah, não, mas veja a China. A China é um exemplo que se tornou a segunda economia do mundo por outro caminho. E quando Certo. falam internamente do Brasil, o pessoal fala muito do governo do Lula, né? Que foi onde houve período de maior crescimento do PIB, também sem liberalismo. Assim. Como é que como é que a escola austríaca vê esses dois casos, da China e esse período do Brasil de crescimento econômico do governo do PT? Vamos começar pela China. Lá é forte intervenção, né? Forte intervenção. A gente enxerga isso como um colapso muito próximo. Hoje você vê, por exemplo, o caso da Evergrande, que é a maior construtora lá, com prédios e mais prédios, mais prédios, é uma cidade de deserto, né? Eles não têm. Então aquilo lá é artificial. É um crescimento artificial, é o governo injetando. A gente não sabe que momento que vai ter um colapso. Então, é assim que a gente vê. O governo, com o capitalismo de mercado, com forte intervenção, ele tem um período de crescimento. Ele tem um período, porque você injetou muito dinheiro na economia, você vai estimular a economia. Mas a gente acha que existe um colapso a qualquer momento. E o colapso da China é um colapso mundial, né? O Brasil, mas no caso da seguinte, China, antes de falar do caso do Brasil, quando te fale um pouquinho mais dessa questão da China, porque o período de crescimento da China é muito longo, né? São muito 3 longo. décadas, Então, 90, é muito 30 longo. anos. É muito longo. A China tem uma coisa interessante, porque a China era 1,3 bilhões de pessoas, praticamente todo mundo na linha de pobreza, né? Quem era só uma pequena camada. Então, há uma inclusão muito grande de pessoas no mercado de trabalho e comendo, né? Então, isso é uma coisa que estimula, que é diferente de você pegar um país com 50 milhões de pessoas e querer fazer isso. Então, essas pessoas que estão entrando na linha de consumo estão estimulando o consumo, estão estimulando o consumo, estão estimulando o consumo. É gente que não consumia nada, né? Então, a China, pelo estímulo dela na economia, está causando esse fenômeno de introduzir pessoas na economia. E outro fenômeno que tem na China é que não é uma democracia, né? Politicamente não é democrático. Então, eles impõem as medidas que eles quiserem e pronto, cumpra-se, né? Agora, o que a gente acha é o seguinte, o que a gente fala é o seguinte, é que não é sustentável um projeto desse. Por exemplo, voltando um pouquinho, vamos falar de 1929 no Franklin Delano Roosevelt, no crash, na quebra da Bolsa, né? Ele não foi um estímulo antes de 1929, fizeram um estímulo muito grande para aumentar o consumo, medida keynesiana. Ele durou, aí foi estimulando. Isso aí durou até a década de 70, né? Praticamente colocando dinheiro no mercado e as empresas, os países tentando sobreviver e aproveitar a inflação. Então, realmente foi um longo período mesmo. Mas o que a gente fala é que o keynesianismo é falido. Aliás, hoje, até mesmo os keynesianos, eles sabem dos problemas que tem o keynesianismo, que esse estímulo, em um determinado momento, ele vai entrar em colapso. E agora você ficou finalizando, falando Brasil, desse comentário sobre o Brasil. O que eu acho? O governo Lula pegou um momento muito bom, né? Pegou um momento de booms
do boom da commodity, pegou um país no momento bom, mas o modelo econômico dele foi ruindo aos poucos, né? O primeiro governo dele foi um governo razoavelmente bom, sob o ponto de vista econômico, pegou o boom das commodities, pegou economia estável, mas o colapso foi no governo Dilma. Por quê? Porque eles, para manter no poder, tinham que sempre aumentar o populismo. Sempre aumentar. Para eles manter no poder, tem que sempre, as próximas eleições estão aí, faz uma pesquisa, calma lá, olha, a eleição não está garantida, não. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar o estímulo. Vamos fazer o quê? Vamos aumentar mais Bolsa Família. O gás está baixo, o preço do gás está baixo, está alto, não, vamos segurar o preço do gás, vamos segurar o preço da gasolina. Né? Nós chegamos aí no governo Dilma com controle de preço de gasolina, controle de preço de energia elétrica, aumento dos benefícios sociais. Só para você ter uma ideia das consequências não intencionais, que eu falo bastante, o setor de petróleo subsidiado no governo Dilma quebrou mais de 100 usinas no Brasil. Mais de 100 usinas. Por quê? Porque a usina produz etanol, que é concorrente da gasolina. Como o preço da gasolina não subia e os custos de produção do etanol subiam todo dia, não compensava produzir etanol no Brasil. Quebrou-se no Brasil mais de 100 usinas. E eu sou do setor, posso falar isso de carteirinha. Foram 12 anos em sequência de prejuízo do setor sucroalcooleiro. Só sobreviveu quem tinha caixa, quem tinha patrimônio, quem tinha crédito no mercado para pegar dinheiro e sobreviver. Porque senão teria fechado todas. Foram 12 anos de prejuízo. Então, a interferência, ela dura até acabar o dinheiro dos outros. Né? A interferência até acabar o dinheiro dos outros. Sim. Então, a crise subsequente, né, acabou o governo Lula, o governo da Dilma, você já viu a crise econômica terrível. Então, foi uma crise criada por uma economia mantida artificialmente naquele momento, o crescimento artificial, é isso? Crescimento artificial. Quando há intervenção do Estado, sempre alguém paga a conta. Outro exemplo que eu vou dar para você, isso aqui, eu estou dentro, né? Então eu posso falar de carteirinha, do setor do etanol no Mato Grosso. Por exemplo, eu fui a primeira usina a produzir etanol no Mato Grosso, eu trabalhava como engenheiro. Então eu sei toda a história. O governo militar incentivou o programa ProAlco para que as pessoas produzissem etanol por conta do problema da crise do petróleo. Vamos produzir etanol, porque o petróleo está caro, então a gente produzindo etanol, a gente fica independente do petróleo lá do Golfo Pérsico. Beleza. O governo incentivou as usinas a produzirem etanol. Você acha que alguém fez conta de quanto que ia produzir, quanto que ia vender, a quanto que ia vender? Nada. O governo está dando dinheiro, vamos pegar. Não é isso? O Banco do Brasil está com dinheiro, vamos pegar dinheiro. Foi lá, pegaram. Fizeram-se lá, naquela época, umas 10 usinas de etanol. Isso aí, final da década de 80, início da década final da década de 70, início da década de 80. No Mato Grosso, naquela época, tinha pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, você produzia muito etanol e tinha pouco consumo. O que a gente tem que fazer? Vamos levar para São Paulo, que é o consumidor. Aí, quando você fazia a conta de quanto que era para levar o etanol para São Paulo, a conta não fechava. Porque eu tenho frete para levar para lá, então a conta não fecha. Isso, muitas usinas entraram em dificuldades financeiras. Algumas fecharam, algumas foram vendidas, foi embora. Beleza. Aí, o governo falou, vou dar um subsídio. Então eu vou reduzir ICMS aqui eu vou dar desconto em 90% do ICMS. Né? Beleza. Quando você... o problema era de oferta, excesso de oferta. Quando você diminui o preço, o que você vai fazer? Você vai incentivar a pessoa a produzir mais. Sim. Então, quanto mais se produzia, maior a oferta. E a população que foi crescendo e multiplicando no Mato Grosso não acompanhou
a produção. Então, hoje ainda existe esse problema no Mato Grosso. Agora vem um problema pior. O que eles fizeram? O incentivo continua, que era para ser temporário, era para ser provisório, virou definitivo. O governo não consegue mais eu chegar para a usina e falar, não tem mais incentivo. Olha o problema que ficou. Chegou um novo pessoal, agora vai dar certo, porque agora a gente tem uma tecnologia nova que é americana, que a gente vai produzir de milho. Então, como nós vamos produzir de milho, o Mato Grosso tem muito milho, o custo vai ficar mais barato, primeiro tem incentivo, o custo vai ficar mais barato porque não precisa plantar cana, cana é mais cara para plantar. Vê um monte de gente produzir milho, inclusive empresas americanas, produzir etanol de milho. Conclusão da história, oferta de etanol e o milho subiu muito o preço, começou a atrapalhar quem produz frango e quem produz suíno. Você entendeu? Ou seja, o subsídio sempre atrapalha, né? Vai criar problema em algum lugar, alguma distorção na economia. Sempre atrapalha. O que o Estado tinha que fazer? O que diz o Roberto Campos? É o livre mercado, deixa o mercado. O que ia acontecer? Algumas empresas iam sobreviver, ia produzir exatamente o que o que se vende na região, o que é conveniente mandar para fora, algumas iam mudar de setor, né? Outras iam produzir outra coisa, outra ia produzir né? Qualquer outra coisa, mas enfim, pinga, né? Produzir pinga, cachaça, né? Mas o governo interferiu. Então o governo tem um problema grande hoje. Excesso de produção, não pode cobrar imposto, porque se aumentar imposto, todo mundo quebra. A conta dele já... Eles nem sabem o preço. Quando você tem um subsídio, você nem sabe o preço do seu produto. Você nem sabe o preço do seu produto, você não sabe quanto custa. Você não sabe o custo dele, você não paga imposto, então você não sabe, você não tem como comparar. O preço do milho subiu demais, porque hoje as grandes estão concorrendo com as usinas para comprar milho. E o problema é que o governo não pode tributar. Não pode cobrar imposto. Se cobrar imposto, então ele está fazendo... Quebra todo mundo. Quebra uma transferência. Ele faz uma transferência de riqueza do pobre para o rico. O rico, não, o dono de usina não está pagando imposto, mas o pobre está comprando o suíço mais caro, o suíno mais caro. Exatamente. Exatamente. Né? O pobre está comendo a carne mais cara de suíno, que está concorrendo com o etanol. E o rico, o dono da usina, não está pagando imposto. Exatamente. Bom, Leandro, essa nossa conversa foi excelente. Você conhece muita experiência, então uma aula isso aqui. A gente já está terminando, porque passou do tempo que a gente tinha previsto. Eu queria que você só terminasse com seus comentários finais sobre a importância do liberalismo. E, mais uma vez, muito obrigado por tudo, meu amigo. Então, eu sou um liberal convicto, né? Leio bastante sobre isso, estudo bastante. Não vejo que há outro caminho. Os países mais livres, mais liberais, são os países mais prósperos. Não é difícil comparar a Venezuela com o Chile antes desse novo governo. Não é difícil comparar a Alemanha Oriental com a Ocidental, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né? Não é difícil. Então, assim, o liberalismo, ele prova a si mesmo. Ele não está nos livros, né? Não é um livro, você lê um livro, isso aqui deu certo no livro. Não, o liberalismo ele deu certo na economia real, né? Onde houve liberdade, houve prosperidade. Onde houve menos intervenção do governo, isso pode ser em cidade, estado, pode ser num país inteiro, né? Onde houve liberdade para se empreender, o empreendedor ele busca o caminho subjetivamente. Ele vai buscando os caminhos, tentativa e erro, tentou, deu certo, faz. Errou? Não, eu vou mudar o meu caminho porque o meu caminho não está certo. Né? E quando o governo chega e fala, não, deixa que eu vou resolver. É função minha resolver o seu problema. Aí há um problema tanto econômico quanto político. Né? Então, assim, eu sou entusiasta, sou adepto à escola austríaca, que é uma das escolas, né? Ela tem um pouquinho diferente da escola do Guedes, ou do liberalismo clássico do Smith, né? Do Adam Smith, é um pouquinho diferente, mas é tudo uma corrente liberal. Acredito muito no empreendedorismo, estou torcendo muito para que esse governo permaneça aí, né? Permaneça. Dois, somos dois. Torcendo muito para permaneça, estou muito preocupado com o que pode ocorrer a partir do dia 1º.
dentro do nosso grupo lá, postou um artigo do Paulo Ebel. Eu não sei qual foi o grupo nosso lá da Transamazônica. Paulo Ebel, inclusive, é meu amigo, e a gente morava no mesmo prédio ali no Itaim. Ele é um cara fantástico, trabalhou na equipe do Guedes, Hoje ele empreende na tem iniciativa privada, mas ele trabalhou na equipe do Guedes, é um cara que manja muito de liberalismo, né? Hoje é uma surpresa bacana, porque no Brasil hoje tem muita gente com pensamento liberal, tem Instituto Mises, né? Em novembro tem a LibertyCon, que vai ser um encontro em Belo Horizonte bacana sobre liberalismo econômico. Então hoje tem muita gente. Nossa Associação Panamazônia, defendendo o liberalismo na Amazônia. Associação Panamazônia. Tem muita gente que fala, eu sou capitalista, eu sou de direita, mas não tem muita noção dessa coisa toda, né? Mas a gente, assim, que estuda, sabe que é um pouquinho diferente. Então, assim, eu sou entusiasta, o Brasil está crescendo, muita gente já pensando, muita gente já está convicto de que o caminho da prosperidade é o caminho da liberdade econômica, do livre mercado, da propriedade privada, do direito de empreender, do direito à vida, e no alto caminho, Estamos aí torcendo para que continue assim. A grande boa notícia é que nós elegemos um Senado e um Congresso conservador, né? Então, assim, a gente vai ter gente muito boa lá dentro. E eu vou aqui te cravar que a eleição do Bolsonaro, que eu já achei muito difícil, porque a gente fica assistindo o Globo e lendo pesquisa, hoje eu já acho perfeitamente factível. Não tenho hoje eu já não fico sem dormir, não. Deus queira que você esteja certo. Eu estou torcendo e trabalhando para isso também. Tá bom, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente mesmo. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigado. Tenha um bom final de Dia da Criança. Aproveite aí com a família. Esse resto de feriado. Obrigado, Belisário. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Um prazer conversar com você, viu? Te admiro bastante. Quero marcar aí para tomar um vinho, jantar com você, e você vindo a São Paulo me avisa. A admiração é mútua. Obrigado, Leandro. Um abraço forte. Muito obrigado, Belisário. Fica com Deus. Até logo.